o Senhor Deus, Ele escolheu a sua palavra para ser sua revelação especial, para ser sua forma especial de falar conosco. Então eu vou pedir que você esteja abrindo a sua Bíblia no Novo Testamento, em um livro chamado Coríntios, Carta de Paulo aos Coríntios. Você vai abrir na primeira carta, no capítulo 10. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, os versículos de 1 a 13. Deus, Ele sempre fala através da sua palavra. Se Ele não falar para todos, Ele fala para alguém, de maneira que você não pode perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque certamente o Espírito de Deus, Ele aplica na nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Então diz assim, o capítulo 10, os versículos de 1 a 13. O título é Exemplos da História de Israel. Adriano, tem Bíblia aqui, viu, Adriano? Vai compartilhar? Tá certo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa de todos nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, a palavra hoje, como vocês mesmos acabaram de ler, é uma palavra muito simples e muito fácil de ser compreendida. A sua idade é a idade da sua história. Se você tem 40 anos, você tem então a história de 40 anos. Se você tem 50 anos, você tem uma história de 50 anos. E nessa sua história, nesse seu tempo de vida, se você anotou e se alguém anotou, certamente estará registrado muitos acontecimentos bons, porém certamente estará registrados muitos dissabores, muitas coisas desagradáveis na sua vida, porque a história de alguém é uma história onde acontecem no decorrer de sua vida
coisas boas e coisas ruins. E certamente, se você olhar para a história de outra pessoa, você vai ver a mesma coisa. E a grande lição que nós temos hoje é para que servem os registros históricos, seja de povos, seja de pessoas. Quantas pessoas tiveram uma história e nessa história aconteceu alguma fatalidade por alguma imprudência dessa pessoa e você sabe dessa história e às vezes você repete a mesma coisa. As histórias, elas são escritas para nos ensinar qual caminho nós não devemos prosseguir. A história serve para a gente observar quais foram os erros cometidos no passado. Por exemplo, todos sabem que o final de uma vida de embriaguez é justamente uma cirrose, não é? Mas depois a morte. Todo mundo sabe que uma vida de crimes ou é a morte ou é a cadeia aqui no Brasil. Existe uma poesia do poeta paraibano Augusto dos Anjos, que ele dizia assim na sua poesia, ele dizia: bebi, mas eu sei por que bebi, eu buscava, entre verdes nuances de miragem ver, se nessa ânsia suprema de beber, eu achava glória que ninguém achava. Então todo dia eu me embriagava, novo sileno, em busca de ascender a essa Babel fictícia do prazer que todos procuravam, e eu procurava. Na atra estrada da vida que trilhei, quantos também deixei, mas não contarei isso a ninguém contarei a história dos que como eu foram buscar a glória e dos que como eu irão morrer também. Augusto dos Anjos conta nessa história, nessa poesia, que ele achava que ele beberia diferente dos que já bebiam. E ele achava que teria um futuro diferente dos que beberam no passado. E ele termina dizendo que ele morreu do mesmo jeito que todo mundo morreu. Ou seja, as histórias que nós podemos conhecer, essas histórias têm muito a nos ensinar. E aí cabe você, ao ler a história, ao ver o final dessa história, o seu início, o seu desenvolvimento e o seu fim, você vai decidir se você deve seguir aquela mesma estrada ou se você deve mudar. Assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falando para uma igreja, a igreja que estava na cidade de Corinto, na antiga Grécia, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vendo a vida da própria igreja, como a igreja vivia, e lembrando Paulo dos caminhos percorridos pelo antigo povo de Israel, o apóstolo Paulo vai traçar de forma resumida algumas lições que ele vê na história daquele povo de Israel. Primeira coisa que Paulo vai falar para os coríntios: olha, o povo de Israel foi um povo extremamente abençoado. Está logo nos primeiros versículos, ele vai dizer o que aconteceu com aquele povo. Ele vai dizer as coisas boas que Deus operou na vida deles. Desde a saída desse povo do Egito, ele começa falando justamente da libertação desse povo. Esse povo foi liberto de uma escravidão de 400 anos ou 430 anos. Esse povo vivia a pão e água, esse povo vivia escravizado, trabalhos forçados, sendo oprimidos. Essas pessoas viviam em uma vida de sofrimento constante. E era tanto sofrimento que esse povo clamava a Deus. Até que no capítulo 3 do livro de Êxodo, o Senhor fala para Moisés: olha, eu vi o clamor do meu povo e vou ajudar esse povo. E ali começa as bênçãos a acontecerem na vida do povo de Israel. Então Paulo começa a mostrar: esse povo saiu do Egito. Deus abriu o mar vermelho para esse povo passar a pé enxuto. Deus ainda batizou esse povo sob uma nuvem. Esse povo andou pelo deserto. Esse povo não morreu de sede. Esse povo não morreu de fome. Deus matou a sede a partir de uma rocha. Deus matou a fome dessas pessoas. Então Paulo começa a traçar as bênçãos, os milagres,
as operações que Deus fizera na vida do povo de Israel, mostrando para os coríntios como o povo de Israel foi a princípio abençoado por Deus. Então a primeira lição que Paulo mostra, falando da história de Israel, é da bênção que esse povo teve de Deus, das bênçãos que esse povo recebeu de Deus. E se você procurar a história de qualquer pessoa, e você procurar a sua própria história, você vai ver que você também tem bênçãos para contar. Eu tenho bênçãos para contar da minha vida. Você vai ver que na vida de todas as pessoas, inclusive a sua vida, você tem muitas coisas boas que Deus fez e que você pode contar. Deus te libertou do mundo, como libertou Israel do Egito. Deus tem matado a tua fome dando pão para você comer. Deus tem matado a sua sede também dando algo para você beber. Deus também tem sido um Deus abençoador na sua vida, como foi na vida de Israel, como estava sendo na vida dos coríntios e como é na nossa vida hoje. Nós também somos pessoas abençoadas por Deus. Isso ninguém pode negar. Na história de qualquer pessoa também tem esses momentos onde se percebem de forma muito clara as bênçãos de Deus. Segunda coisa que Paulo vai mostrar na história de Israel, que depois que esse povo afastou-se de Deus, as bênçãos desapareceram também. Aí Paulo vai mostrar para a gente, e vai mostrar para os coríntios, olha, a história de Israel tem bênção. Enquanto Israel esteve obediente a Deus, teve bênção. Quando Israel se afastou de Deus, tornou-se desobediente a Deus, as bênçãos deixaram de existir. E vieram, na verdade, as correções. Vieram, na verdade, as consequências disso. E aí Paulo vai traçar e vai dizer quais foram essas coisas. Verso 5 diz, né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A bênção que Deus fala, as bênçãos que Paulo se retrata, essas bênçãos foram para todos. Mas o castigo não foram para todos, porque nem todos foram desobedientes. Saíram do Egito, da escravidão do Egito, saíram a pé. 1.207.100 pessoas saíram do Egito. É muita gente. 1.207.100 pessoas, é muita gente. Esse povo todo, sem contar crianças, só homem e mulher, esse povo todo, para tomar banho, para comer, para se vestir, para calçar. A Bíblia diz que durante 38 anos a sola do sapato, da sandália de ninguém se acabou. As vestes não envelheceram desse povo. Imagine que coisa extraordinária. Você andar com o mesmo sapato durante 38 anos e ele não se acabar, a roupa não se rasgar. Num deserto, você não morrer de fome, não morrer de sede, é onde não se tem comida, é onde não se tem água, é bênção de Deus. Mas nem todo esse povo permaneceu firme. Aqueles que desobedeceram tiveram as consequências. Então, na história das pessoas, na história de Israel, na minha história, na sua história, também tem aqueles momentos em que a gente fraqueja, em que a gente se torna desatento, em que a gente se torna desobediente, e aí vem as consequências também disso. Porque se não acontecer algo contrariamente, a pessoa acredita que está fazendo tudo que é certo. Se você não corrige o seu filho desde pequeno, ele acha que então que bater na cara do papai e mamãe é bonito. E vai continuar batendo na cara do papai e na cara da mamãe. Quando encontrar uma pessoa que botar no braço, bata bem na cara da pessoa. Então tem que se ensinar logo cedo que não é desse jeito. Assim Deus começa a corrigir Israel. Quais foram os erros de Israel? Paulo vai dizer então vários erros desse povo. Algumas dessas pessoas, não todos, mas a maioria dessas pessoas cometeram diversas coisas. Por exemplo, alguns deles cobiçaram. Pecado de cobiça lá no deserto ainda. Essas pessoas cobiçaram. Esses homens viram mulheres de outras pessoas, mulheres, as moabitas, e aí esses homens, eles na verdade cobiçaram essas pessoas. E então, alguns desses do povo de Israel, vários, foram cometendo diversos pecados. Eles cobiçaram. Eles cometeram o pecado de idolatria. Vocês percebem que com 3 dias que esse povo saiu do deserto, esse povo fez um bezerro de ouro. E ainda disse, e apregoaram,
que esse bezerro tinha sido o próprio Deus que tinha tirado eles do Egito. E uma coisa que Deus não deixa passar, uma coisa que Deus não deixa realmente de lado, se chama idolatria. Colocar uma pessoa, ou colocar qualquer falso Deus no lugar dele, Deus não admite. Pense um pecado que Deus detesta, é ser trocado por outro. E Deus assimila, Deus toma como exemplo disso aí, o fato de uma mulher trocar o seu marido, ou de seu marido trocar sua mulher por outra. Deus fala que é a mesma coisa, ele também não aceita, assim como a mulher não aceita, ou o homem não aceita, ele também não aceita ser trocado por outro Deus. Então, algumas pessoas fizeram isso quando fizeram o bezerro. Depois também eles fizeram cometeram outras coisas, a imoralidade. Depois essas pessoas, eles murmuraram. E aí o apóstolo Paulo enumera diversos pecados cometidos por uma parte desse povo de Israel, que culminou na destruição desse povo. 38 anos de andada pelo deserto, morria em média 80 pessoas por dia. Faça as contas. 38 anos vezes 365 dias, não sei eu quanto é que dá, fiz as contas, mas morreu em 38 anos 1.100.000 e poucas mil pessoas. Mas claro que todo dia nascia gente. Saíram 1.200.000, todo dia ia nascendo gente, iam crescendo e se casando, mesmo no deserto, a vida continuou normal. Aquele povo foi andando e aquele povo foi vivendo a sua vida normal. Os casados continuaram casados, as crianças continuaram crescendo, alguns velhos foram ficando velhos, ficaram enterrados no deserto, mas esse povo se multiplicou mesmo nesses 38 anos. E por dia morriam 80 pessoas. Assim, Paulo vai mostrar que o povo de Israel, na sua história, eles não só gozaram das bênçãos de Deus, mas também aqueles que desobedeceram gozaram das consequências, não é? Se é que se pode falar de gozo, sofreram também as consequências de seus atos errados. Terceira lição que Paulo vai nos dizer é que essa história de bênçãos e essa história também de castigo, ela é um exemplo para nós. Versículo 6, ele vai dizer: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, quando você vê uma história, quando você ouvir uma história, entenda, essa história tem um exemplo para você. Essa história não existe de graça. Tem um exemplo para você. Está aí o cantor que morreu esses dias atrás. O que mais se falou na televisão foi que ele morreu porque estava sem cinto. A história que ficou dessa tragédia foi: usem os cintos de segurança, porque quem estava na frente e o carro todo acabado escapou com arranhões, mas quem estava atrás sem cinto, que foi ele e a sua namorada, eles morreram. Então toda a história existe para exemplo nosso. Nós estamos vendo, nós estamos observando, e nós, portanto, devemos ver nessa história algo que a gente deva copiar ou algo que a gente não deva copiar. Assim, Paulo vai dizer que a história de Israel tem bênçãos, mas também tem correções, punições, e essas punições vieram por falta de compromisso e de obediência deles. Assim, a gente tem que observar isso também. Então, Paulo fala que essa história de Israel também uma história que é exemplo. Versículo 11, ele vai dizer: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência. Ou seja, não só a história de Israel foi escrita como exemplo, mas principalmente como alerta, como advertência. Ou seja, advertência muito simples. Você está de bem com Deus? Amém. Você deixou Deus de lado? Sai de baixo. O apóstolo Paulo é bem claro nisso. O apóstolo Pedro vai dizer a mesma coisa na sua carta. Vai dizer: olha, os anjos que desobedeceram a Deus lá no céu estão ainda hoje sofrendo o castigo eterno. Alguns estão ainda acorrentados para o dia do juízo.
o povo de Sodoma e Gomorra, veio o fogo do céu e destruiu aquele povo. Ou seja, você andou na linha com Deus, bênção. Você deixou Deus de lado, desprezou a Deus, você vai ser corrigido, você vai ser punido. Não estamos falando aqui de que a pessoa vá para o inferno, não. Estamos falando aqui do sofrimento que as pessoas sofrerão por conta dos seus atos. Então Paulo alerta a igreja de Coríntio a respeito dessa história de Israel. E aí o versículo 12 é interessantíssimo, já ouvi muita gente falar sobre isso. O versículo 12, então, a conclusão que Paulo tira do povo, da história do povo de Israel para a igreja de Coríntio é: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. E aqui o que é que ele está dizendo? Ele está se referindo, não é? Que aqueles de Israel que nessa história caíram, isso aconteceu porque eles se achavam, porque eles se orgulhavam, porque eles estavam com a cabeça erguida, se achando que estavam seguros, achando que não precisavam fazer mais nada, não precisavam vigiar, não precisavam nada. Então, achando-se eles seguros demais em si mesmos, caíram. Não dá graça, não perderam a salvação, caíram na vida, tropeçaram na vida e morreram alguns. Morreram muitos. Eis aí o alerta de Paulo: quem está em pé, veja que não caia. Seja humilde diante de Deus. Entenda que somente a humildade e a submissão a Deus é que mantém o homem de pé. Porque quem segura as nossas mãos, quem segura os nossos pés, não somos nós. Quem nos segura é Deus. Mas nós temos uma parte. A nossa parte é estar junto dele. Nossa parte é estar ajoelhado diante dele. Não é? Coloca uma pessoa. É a tentação que coloca uma pessoa no chão. Então Paulo vai dizer: olha, mas não vem a tentação que não seja humana. Tudo que vier para a sua vida, dá para você suportar. A preguiça para orar, a preguiça para ler a Bíblia, a preguiça para vir à igreja, a moleza para vir à casa do Senhor, não é? Então, seja qual for a tentação, Paulo diz: olha, a tentação é humana. A que vem para você e para mim é humana. Não é a mesma tentação que vem para um anjo ou para um animal. A tentação é de gente, de carne e osso, como eu e você. Ele diz: dá para suportar a tentação, dá para vencer. Não dá, você necessariamente não tem que se entregar e cair. Não nos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja qual for a situação da sua vida, seja que dificuldade seja essa, Paulo diz: existe uma saída. Sempre existe uma saída. E essa saída vai vir da parte de Deus para você. Essa saída vai vir da parte de Deus para você. Portanto, gente, a sua história, de certa forma, ela está sendo escrita por você, e enquanto você está observando outras histórias. Vai andar de carro agora? Vai botar o cinto ou não? Aí é com você, você já viu, não é? Fulano foi no mar, nadou na praia, foi até longe, morreu afogado. Você vai nadar até onde? É com você, não é? Fulano atravessou a rua sem olhar. Bem, você viu o que aconteceu? Agora é com você. Você vai atravessar como? Então toda a história que você está vendo, a história de Israel, a história de qualquer pessoa, você pode tirar lições para a sua vida, para a sua história. Então, gente, a sua história depende de Deus, mas depende de como você está vivendo. Toda a história ela existe para exemplo daqueles que assim observam. Então a história do povo de Israel é também exemplo para nós, não apenas para a igreja de Corinto.
O que aconteceu com Israel de bom pode acontecer conosco. O que aconteceu com Israel de ruim também pode acontecer conosco, caso a gente faça a mesma coisa que aquele povo fez. Que nessa noite Deus esteja iluminando você a se portar de tal maneira que a sua história seja uma história diferente. Seja uma história diferente. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 11 que o cuidado de usar essa história como advertência, ele diz que é porque estamos vivendo, ele naquela época estava dizendo, estamos vivendo o fim dos séculos. Há 2000 anos atrás, Paulo diz, já estamos no fim dos séculos. Imagine hoje. Se Jesus Cristo tivesse de voltar 2000 anos, ele já estava chegando agora. E quem sabe, estamos vivendo também os fins dos séculos. Estamos vendo isso aqui na igreja, nos estudos. Estamos vendo o fim do mundo, está chegando, está se aproximando. A vinda do Senhor Jesus está bem mais perto do que quando ele disse que viria. Eu quero convidar você a ficar de pé, a pedir a Deus a graça para a sua história ser diferente, não é? Você pedir a Deus a orientação para que esses exemplos e esse alerta da sua palavra seja tomado por você. Ô, irmão, se a gente pegasse todo o exemplo que a gente vê e a gente entendesse, certamente muitas coisas mudariam na vida da nossa sociedade, da nossa própria vida. Quantos jovens ainda entrando nas drogas, mesmo sabendo o final, né? Quanta gente morrendo na embriaguez, mesmo sabendo o final de cada coisa dessa. As pessoas sabem disso, mas elas não ligam, desprezam os exemplos. E você não pode fazer isso com você. Você é uma mulher que está na igreja, é um homem que está na igreja. Peça ao Senhor nesse instante que Ele faça forte diante das tentações. Mais uma vez eu quero trazer à sua memória a música que foi cantada ontem e hoje, e que o autor, de forma muito feliz, disse, não é, que não queria dar a Deus apenas algum momento, apenas um dia da semana, que não queria ocupar o pensamento com outras coisas, mas que queria ocupar o seu pensamento completamente com Deus. Pai querido e amado, no nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra ela venha a ser recebida por nós. Que a tua palavra ela venha a ser compreendida em nossa mente, em nosso coração, mas também essa palavra venha a ser aplicada e praticada por nós. Porque nós estamos escrevendo a nossa história. Nós somos aqueles que fazem as ações. Somos nós que executamos as nossas ações e as nossas obras. E de conformidade com o que nós fizermos, nós estaremos escrevendo a nossa história de forma a ter um final melhor ou a ter um final pior. Que os exemplos de outras pessoas observados por nós também sirvam de ensinamentos para nós. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.